Abramos nossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha e nós já estamos no capítulo 6 desse Sermão da Montanha. Semana passada nós falamos acerca dos tesouros no céu, a luz e as trevas e os dois senhores. Hoje nós vamos falar acerca como vencer a ansiedade. Nós vamos usar esse tema que está baseado no capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 ao versículo 34. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Estamos já chegando ao final do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, o Sermão da Montanha, que Jesus trata, e ele se encerra no capítulo 7, o Sermão da Montanha. Então nós já estamos chegando no final desse sermão. Versículo 25 ao 34, todos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Por isso vos digo. Então esse por isso, ele está continuando a falar, ele continua a tratar o seu sermão. E ele vai tratar exatamente a questão das finanças, né? das prioridades, do tesouro no céu, lembram? Não juntei tesouros na terra, que a traça, ele está continuando, preste bem atenção nisso. Ele vai falar no final, ele encerra, não servir a dois senhores. Ele vai falar acerca de Mamon, que era o Deus da prosperidade, que se entendia na época. Então ele continua, essa palavra por isso, ele vai continuar falando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É bem verdade que o comer, que o beber, que o vestir, são três coisas essenciais para todo e qualquer ser humano. É bem verdade isso. São as necessidades básicas para qualquer ser humano. Mas a grande pergunta é: mas será que isso deve ser a nossa máxima prioridade? A grande pergunta é: será que devemos ficar ansiosos
Ficar ansiosos por obter com toda prioridade essas coisas? Essas são perguntas fundamentais que devemos fazer a nós mesmos. A terceira pergunta: será que o comer, o beber e o vestir é nossa maior importante prioridade? Será que isso é a maior importante prioridade da nossa vida? Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas, sim. A resposta seria sim. Mas para os servos de Deus, não. Para os servos de Deus isso não deve ser. Mas para muitas pessoas que vivem ao curso do mundo, que vivem na corrida do mundo, que vivem para uma corrida corruptível, que Paulo vai tratar, do atleta de Cristo, é sim. Mas para o atleta cristão, que corre para uma corrida e para uma busca de um prêmio incorruptível, que é a coroa lá nos céus, não. Então, Jesus nos aconselha em sua palavra agora a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Mas a grande pergunta é: como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Nós precisamos entender que ansiedade e preocupação têm um abismo muito grande. A diferença de ser preocupado e a diferença de ser ansioso. Sim ou não? O que os irmãos acham? Vamos participar aí. Vocês têm voz para falar aqui. Vocês podem falar e dar a sua opinião e aprenderemos juntos. Irmã Patrícia, diga. Sim. O excesso da preocupação pode levar à ansiedade. Mas seria uma preocupação antecipada, e isso se tornaria numa ansiedade. É sofrer com aquilo que ainda não chegou. Exatamente. Seria uma ansiedade excessiva. E por que não lembrar também da oração do Pai Nosso? Dai-nos o pão de cada dia, de hoje. Eu tenho que ficar preocupado com o pão de amanhã? Sim ou não? Vamos lá, irmão. Mas a gente fica, irmã Lúcia. Mas aquele que não fica preocupado, ele é irresponsável? Sim ou não? Aquele que está tranquilo no Senhor, muitas das vezes ele é considerado como um irresponsável, sim ou não? Sim ou não, irmão Ferretti? Sim, ele é interpretado como um irresponsável, sim ou não? Sim. Sim. Por ainda não entender a questão do ensinamento de Jesus que ele vai tratar aqui. É exatamente isso. Então, como vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, como eu venço a ansiedade? Em primeiro lugar, eu venço a ansiedade observando o amor de Deus por sua criação. E como que eu observo isso? Vamos para a Bíblia então, vamos ver a Bíblia. Olhe comigo aí, o versículo 25. O versículo 25 e o 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha comigo o versículo 26. Observai as aves do céu. Como eu venço a ansiedade? Observando o amor de Deus pela
criação. Então como que eu observo? Versículo 26, observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Preste atenção, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, elas não fazem, elas não antecipam. Oi? Entendi. Não fazem poupança, elas não fazem reservas, elas não se adiantam. Presta atenção na linguagem de Jesus, nem ajuntam em celeiros. Contudo, aí o contudo, vosso Pai celeste as... Pronto. Então a provisão da criação animal é sustentada e cuidada por Deus. É Deus que provê o sustento da vida animal, é Ele que provê, é Ele que prepara, é Ele que concede todo o sustento animal. Ele estava olhando para a multidão, ele está lá no monte, olhando para aquela multidão, e a grande maioria são pessoas menos desfavorecidas, pessoas com aquisição muito baixa financeira, pessoas que eram rejeitadas, eram vistas como pessoas inferiores, principalmente para judeus e fariseus e publicanos. Preste atenção, publicanos tinham uma vida totalmente luxuosa. Ah, é verdade, irmão Cristo? Sim, tinha uma vida luxuosa. Quando um dos publicanos pediu, se ofereceu a Jesus para seguir Jesus, Jesus dá uma olhadinha para ele assim e diz assim: tem certeza que você quer vir comigo? Jesus olha na vida, porque agora Jesus vai olhar, porque ele é 100% homem, 100% Deus, olha para aquele homem, para aquele publicano e conhece a vida daquele publicano, apesar logicamente que a vida de um publicano era conhecida, e era uma vida, não era uma vida pobre, o publicano vivia no luxo e no conforto. E aí Jesus dá uma olhada para ele e diz assim: tem certeza mesmo que você quer vir comigo? O filho do homem, os animais têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar. Jesus olha para toda a regalia da vida daquele publicano e faz uma pergunta: tem certeza que você quer deixar o seu luxo? Me seguir implica em abandonar tudo e muitas das vezes ter dificuldades. É o Deus homem encarnado, mas o Deus do céu que criou o céu e a terra, olhando para o publicano dizendo: tem certeza que você quer deixar tudo? Essa foi a pergunta para o publicano. A grande questão é essa multidão menos desfavorecida, e ele dizendo: não andeis ansiosos. A primeira coisa, em primeiro lugar, é como vencer a ansiedade, é entender que Deus, o amor de Deus pela sua criação, primeiro, ele sustenta a vida animal. Então ele sustenta, ele diz: o Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Observe você a prioridade que Cristo está dando ao ser humano. Observe você a prioridade e a atenção máxima na vida do ser humano. Ele está dizendo: assim como o Pai cuida das aves dos céus, o Pai também, quanto mais de vocês, Ele cuida de vocês. Mas Ele diz ainda, aí em cima do versículo 25: não andeis ansiosos, não andeis preocupados pela vossa vida. E interessante que ele vai falar da vida, e da vida absoluta. Ele está falando em todos os seus aspectos do ser humano, de necessidades de vida, de sobrevivência. Jesus pega todo o aspecto de sobrevivência do ser humano e diz: não fiquem ansiosos com isso. Interessante que você precisa entender, eu quero que você vá lá no monte, são as aves do céu passando, e isso nos históricos da época de Jesus,
Jesus está vendo as aves, é como se Jesus está vendo, você está vendo as aves, vocês estão vendo as aves, o Pai cuida delas. Quero que você veja a cena e Jesus mostrando, olha lá, o Pai cuida delas. Não fique ansioso, não fique preocupado com o que vocês vão beber, comer e vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então observem que em primeiro lugar, porque como vencer a ansiedade é que o Pai, Ele cuida da vida animal. E Ele vai, o versículo 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado seria a medida de 46 centímetros de comprimento. Um côvado, ou no seu original, ou dessa linguagem de Jesus, Jesus está querendo dizer o seguinte: quem é que pode acrescentar mais um ano de vida? É isso que Jesus está dizendo. Quem é que tem o poder de acrescentar mais um ano de vida? O seu contexto original seria isso: quem é que pode acrescentar mais 2 anos de vida? Olha o que ele vai dizer no versículo 27: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é, por mais ansioso que esteja, pode resolver alguma coisa, tem o poder de resolver alguma coisa. Irmão, o grande problema do ansioso, que o ansioso ele está em sérios problemas. O ansioso ele entra em sérias dificuldades. O ansioso só traz problema. Fala para mim que dia que o ansioso se deu bem. Que dia que a ansiedade ela foi boa para alguém? Irmão, a pessoa ansiosa ela entra em crise. A pessoa ansiosa ela entra em depressão. A pessoa ansiosa ela não vive. E o problema é que a ansiedade dele acaba atingindo as pessoas e prejudica as pessoas. A ansiedade prejudica relacionamento, a ansiedade prejudica casamento, a ansiedade prejudica relacionamento de pais e filhos, a ansiedade prejudica a vida da pessoa. Eu não estou anulando responsabilidades, eu não estou anulando, e não é isso que Jesus está anulando, presta atenção. Jesus não está anulando organização, Jesus não está anulando uma boa administração, porque Jesus vai tratar de um bom administrador. Jesus fala de uma boa administração, não é isso. Nós vemos as boas administrações, se formos lembrar aqui, nós vemos quando José foi para o Egito, o que José fez? Fez uma ótima e excelente administração. Na época das vacas magras, o que ele falou? Ajunta no celeiro, falou, porque vai vir uma época. Não é isso que Jesus está anulando, a administração, a reserva, você poupar, ter uma poupança, não é isso que Jesus está anulando. Você deve fazer isso, como cristão você deve ter uma boa administração, porque senão você vai sofrer. Mas tem outro grupo de crente que sofre? Tem um crente que tem caráter, que é honesto, e que quando se encontra endividado, ele vai sofrer de ansiedade. Mas que ansiedade é essa? Ansiedade de não ficar devendo nada. É o orgulho, irmão Cristiano? Não, porque ele tem caráter, porque ele é fiel, e às vezes ele cai em dívida, não porque é injusto, porque é infiel, porque as condições o levou a isso. E ele vai sofrer por esse tipo de ansiedade, pela honestidade dele, então ele sofre. Mas não é uma ansiedade permanente, mas tem pessoas que vivem dia após dia dentro desse perigo que se chama ansiedade. Tem pessoas que tomam remédio porque são ansiosas. Tem pessoas que vivem sob medicação, crentes, acredite você ou não. Tem crentes que vivem tomando remédio porque é ansioso demais, não sabe esperar. Eu estou contando história aqui? Tem gente que se antecipa. Ele pode fazer amanhã, mas ele quer fazer hoje. Ele poderia fazer o mês que vem, não, mas ele quer fazer hoje. Isso não é administração, isso é ansiedade. Porque quando eu devo fazer alguma coisa,
E não é, eu não estou dizendo que você não deve ser organizado, porque senão nós vamos tudo aqui falar que Jesus então é responsável aqui. Nós vamos ter que juntar tudo nós, que Jesus é responsável. Não, senhor, não é isso que Jesus está falando. A questão aqui é da dependência de Deus. A questão aqui é de fé totalmente derramada em Deus. Não fiqueis ansioso com o dia de amanhã, porque havei de comer, beber e vestir. É dependência de Deus, irmão, porque coisa maravilhosa é, Samuel, é quando você, é uma alegria imensa, quando você está esperando em Deus, e a resposta da sua espera, sem a sua antecipação, sem a tua ajuda, ela chega, e o Senhor dizendo, está aqui meu filho, você soube esperar, servo bom e fiel. Não é lucro nenhum e glória nenhuma, é quando eu vou lá com as minhas próprias forças, e depois batendo no peito, está vendo, eu consegui. Isso não é glória para ninguém. Isso não é dependência, eu estou dependendo das minhas aquisições, eu estou dependendo das minhas capacidades, eu não estou dependendo de Deus, porque para chegar esse recurso a mim, para chegar essa conclusão, esse resultado a mim, eu sofri, eu não dormi, eu passei nervoso, eu tive dificuldade, eu me estressei, eu fiquei bravo, eu fiquei nervoso, eu perdi a paciência, eu perdi noite de sono. Então isso não é virtude, isso é perturbação, isso se chama ansiedade. Tem nada a ver com administração, nada a ver. Ah, meu Cristo, Jesus está anulando. Não senhor. Você deve ter uma boa administração, deve ensinar os seus filhos uma boa administração. Ah, como que eu ensino meu filho? Pega uma latinha lá, trava ela, cola, solda, e deixa eles pôr no dinheirinho deles lá, ó, faz investimento. Faz isso. Ah, meu Cristo, você faz isso? Faz, está lá. Eles têm o Calil, o Cristo tem uma latinha lá, eles vão guardando lá. Ó, seu tio vai chegar, já fala logo para seus tios, ó tio, aqui é minha latinha, e não sei o que. Ensina eles a guardar, ensina eles a investir. Ah, isso é errado? Não é errado não. Não é isso que Jesus está tratando aqui não. Jesus, alguém recebe, por favor, recebe, atende ali na porta, por favor. Não é isso que Jesus está fazendo não. Jesus não está anulando. Jesus não está anulando isso. Ele está dizendo, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir. E ele mostra, olha, eu cuido da vida animal. E ele vai mostrar agora como vencer a ansiedade, porque ele sustenta a vida vegetal. Olha comigo o versículo 28 e 30. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Versículo 28. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Versículo 29. Jesus dizendo, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É uma pergunta que ele está fazendo. Primeiro ele demonstra o cuidado que ele tem pela vida animal, e agora ele vai mostrar o cuidado que ele tem pela vida vegetal. Como que eu venço a ansiedade? Observando o amor de Deus pela vida animal, observando o amor de Deus pela vida vegetal. Então ele diz no versículo 27 ao 29 que ele também sustenta a vida humana, ele sustenta a vida vegetal, vestuário, esses lírios do campo, que eram coisas esplendorosas, coisas maravilhosas de se ver, eram lírios maravilhosos de se ver, e ele mostra, e ele diz, olha, o Pai veste, e eles não trabalham nem fim, o Pai cuida.
E ele vai dizer: eu contudo vos afirmo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. Então ele está mostrando que ele cuida dessa vida vegetal, para que nós não ficamos ansiosos. Então ele vai dizer que nós somos mais valiosos do que as aves. Ele vai dizer que somos mais valiosos do que a natureza. Por que somos mais valiosos do que as aves da natureza? Porque nós somos a glória, somos a coroa da criação de Deus. Eu e você somos a coroa da criação de Deus. Então fique tranquilo, não anule você ter um bom investimento, não anule você ter uma boa administração, mas não permita que a ansiedade atrapalhe a sua boa administração e o seu bom relacionamento. Irmã Patrícia. Altos e baixos. E aí, onde entra a falta de confiança em Deus? Aí você vê aquelas notas indo embora e o dinheiro está acabando, as contas estão chegando, e agora o que vai fazer? Começa a se escapelar, né? Começou assim. Aí depois a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Aprendendo o quê? Não, Senhor, olha, está acabando, nós precisamos pagar as contas, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Outra coisa que nós aprendemos é correr atrás. Tem como você conseguir dinheiro, fazer alguma coisa? sim, sim. Deus está dando, seja criativo. Abre portas, te dá Criatividade sim. para você oportunidades. aquele momento. Ele vai te dar meios. Exatamente. Então tem tudo isso. Mas a partir do momento que você descansa, a clareza na mente para você enxergar uma saída da solução. Exatamente. O descansar te dá condições de pensar e de ver os meios que Deus vai usar para abrir uma porta para você. Essa é a palavra correta. É descansar para que você consegue ver um ansioso descansar. Um ansioso não descansa. Você já viu um ansioso quieto? Eu nunca vi. Ele está perturbado, não é? Não está? Ai meu Deus, ai que não sei o que, ai que não sei o que. Olha para você ver como ele te deixa louco. Ai não sei o que. Você tem, calma irmão, calma irmã. É assim ou não é? Não é, Samuel? Fica, ai meu Deus do céu, falta 2 meses para o negócio acontecer, mas ele já está roendo as unhas. Ai meu Deus do céu, que tem que ser o que, não sei o que. Está todo mundo sabendo que tem que fazer. Calma, tudo vai se encaixar. Não, mas que não sei o que, que tem que ser o que, que não sei o que. Esse é ansioso. Como que eu consigo perceber a minha ansiedade? É quando eu não consigo sentar e parar para pensar. Agora a tranquilidade, quando eu descanso, é isso que Jesus está falando, descansa em mim, aí eu consigo, aí a porta, eu vou até brincar com vocês agora, aí a porta da esperança, que não é a do Silvio Santos, vai se abrir para você, aí você consegue ver as coisas. Como que é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver pelos meios da graça. E como que os meios da graça vai ser claro aos meus olhos? É quando eu descanso, aí o Senhor, agora espera, agora você vai ver o caminho que eu vou pôr você. Mas assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Você não consegue ver nada. Você não consegue ver nada, está tudo errado, não vai dar nada certo e não sei o que. Calma. Quando você descansar, vai dar tudo certo no final, tudo vai se encaixar e tudo será para a glória de Deus. Eu nunca vi Deus nos colocar numa guerra e nós ficamos com a glória. Deus nunca vai permitir você vencer com as suas próprias armas. Você olha o Mar Vermelho, você observa a entrada de Jericó, você vai ver evidências que Deus não quer que eu e você lutemos com as nossas armas, porque as nossas armas são falhas, elas vão falhar. Deus quer que nós dependamos dele exclusivamente. Ele disse para o povo lá de Josué: vocês vão entrar lá em Jericó, mas eu não quero um soldado com espada, pode deixar a espada na bainha, ninguém vai lutar, obedeça a minha ordem, rodeiem em Jericó por 7 dias, e no último dia vocês toquem a trombeta, é só isso que vocês vão fazer.
mais nada. É isso. Quando você vê o mar vermelho, vocês também não vão lutar, ninguém vai lutar. Vocês vão, Moisés, diga esse povo que marcha, vocês vão pisar lá, o mar vai se abrir e vocês vão passar. Nós vamos lutar? Não, ninguém luta. Irmão, a vida do cristão é essa. Ninguém luta. As nossas armas não vencerão as nossas ansiedades. Nós vamos sofrer, vai sofrer. Nós vemos os trabalhos de Deus na vida do servo de Deus, nos planejamentos. Nós iniciamos falando acerca da teoria do Big Bang. Nós falamos o planejamento que Deus planeja. Nós falamos acerca da criação que Deus planejou, arquitetou toda a criação. Deus não fez assim. Deus é o melhor e o administrador por excelência. Deus não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, mas Deus não. Acabamos de ler Eclesiastes 3, há tempo para tudo, tudo. E o Senhor nos levará a momentos críticos da nossa vida, levará momentos críticos da nossa vida, exatamente como a nossa irmã Patrícia falou. Vai chegar momento que o marido vai ficar desempregado, e para ajudar mais um pouquinho, ele vai tratar com os crentes, viu? Para piorar mais um pouquinho, vai deixar a esposa desempregada também. E para piorar um pouco mais do crente, tem 5 contas para pagar, e para piorar um pouquinho mais, tem um aluguel para pagar. E aí, como é que você faz? Se você e eu não estivermos, e é interessante porque meu coração celebra, se eu e você, se o reino de Deus não for prioridade na minha vida, eu estou perdido. Você acredita que tem pessoa que faz coisas erradíssimas por causa de ansiedade? Você acredita que tem pessoas que perdem oportunidade por causa de ansiedade? Perdem. E se essa crise existencial bater na minha porta? A grande pergunta é, o quanto do reino de Deus, porque Jesus está tratando do súdito do reino, ele não terminou não, a conversa, o ensino aqui não terminou ainda. E se o reino de Deus não estiver dentro de mim, como é que vai ser? Porque uma coisa é quando você está vivendo na boa, está tudo dando certo ou não? Você está recebendo, você tem uma boa aquisição financeira, né? Está tudo maravilhoso. Assim é fácil ter fé. Assim é fácil falar para o outro: ah, você não tem fé, você tem que crer. É facinho falar isso para quem não tem. É ótimo. Quando eu estou com todas as providências, está muito fácil as providências para mim. É fácil eu falar para o outro ali: você não tem fé, irmão. E quando Deus tirar tudo de você, aí eu quero ver você usar essa palavrinha com outro irmão. Aí eu quero ver. Mas se o reino de Deus não estiver em você, e a sua vida, a minha vida estiver baseada naquilo que eu consegui, aquilo que eu tenho à minha volta, eu estarei perdido. Porque aí o que vai valer não é aquilo que eu tenho, é aquilo que está guardado. O que é que Jesus disse? Guardais tesouro, juntai tesouro no céu. Não ajuntei tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem vai comer. E uma hora Jesus vai deixar a traça e a ferrugem comer tudo que você tem para te pôr à prova. Aí eu quero ver a fé onde vai. Se o reino de Deus, porque a questão do estudo da bem-aventurança é simplesmente o reino de Deus dentro de nós e vivemos uma película do reino de Deus aqui agora. É possível, não, Cristo? Jesus está dizendo, é possível. E aí o que você faz? Se Jesus tira tudo, e Jesus leva a gente para esses meios. Ah, mas Davi vai dizer lá no Salmo que nunca viu o justo e nem a sua descendência, não é isso? Mendigar o pão. Aí você tem que lembrar o seguinte: Davi está falando num outro contexto, não está falando no contexto de agora. Você tem que lembrar disso, que o contexto que Davi está falando é outro. Alguém pode dizer: ah, Davi está equivocado, porque, então todos nós aqui falamos, então eu estou errado. Não, senhor, Davi estava errado? Não, também, mas o contexto dele era outro, nosso contexto é outro.
Ou você nunca passou necessidade? Quem que já passou necessidade aqui? Passou fome? Passou fome? Eu acredito que não. Passou necessidade, passou privações, não passou? Já. Quem já passou privações em relação aos filhos? E aí, e quando entra nos filhos, e aí eu falo questão da ansiedade, e é isso que eu disse semana passada: ensino o seu filho. A palavra é bonita, e eu sou polêmico nessas frasinhas bonitas que as pessoas pegam e não vê o seu contexto todo, né? É que nem nós falamos do batismo, apresentar a criança é muito bonito, né? Mas a responsabilidade eu gosto de trazer para a gente ver. A mesma coisa, ensino a criança no caminho que deve andar, porque quando cresce não se desvia, tá? E no momento da escassez, e no momento que você não tem, o que nós fazemos? Nós endividamos ou sentamos com os nossos filhos? Eu sei que é difícil, eu sei, com criança pequenininha, para eles entenderem, eu sei que é difícil, mas é um trabalho árduo e é uma responsabilidade nossa de não criar um filho ansioso, porque tem filho ansioso com 10, com 7, com 11 anos, que estão sofrendo, e pasme você, estão tomando remédio, estão indo em psicólogo, sabe por quê? Porque o filho foi criado na base da ansiedade. O filho, quando crescer, tiver 15 anos, 17 anos, ele não vai saber ouvir não, e quando ele ouvir não, ele se mata. Sabe por quê? Porque o filho foi ensinado que tudo que ele pede é regra, é lei. Não ensinou o filho: espera, filho, senta com o filho, hoje é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu irmão, você tendo arroz e feijão para ele comer, tendo a roupa para ele vestir, deixa que ele chore o dia inteirinho. Não, é difícil, irmão Cristo, eu sei que é difícil, mas deixa que ele chore, o importante é ele estar com a barriguinha cheia, acabou. Mas tem uns pais que, aí vai criando um filho ansioso, cria um filho doente dentro da igreja. Eu quero isso, vai lá e compra. Eu quero aquilo, eu falei isso a semana passada. Eu quero aquele. Às vezes não precisa. Eu fiquei muito feliz hoje, fiquei muito feliz, porque o Senhor me dá essas alegrias. Eu fiquei muito feliz. Está aqui meu filho Calil, ele disse assim: pai, eu não preciso de outra mochila, o Cristo vai precisar de mochila, mas não precisa comprar outra mochila para mim, porque essa minha vai aguentar mais um ano, e a mochila dele não está tão boa assim. Isso eu fico feliz, isso é um presente de Deus para mim, é Deus me presenteando, eu entendi isso, é Deus me presenteando, eu entendendo que o meu papel em casa eu estou cumprindo, não só ser pastor da igreja, mas tem que ser pastor da minha casa. A cada um de vocês homens tem que pastorear a sua casa. Não sou eu que vou pastorear a sua casa lá, é cada homem tem a responsabilidade de ser pastor dentro da sua casa. Mas há muitos filhos que não sabem ouvir não, e cria filhos doentes. Eu vi uma professora, ela disse muito bem: tem filhos tirando a sua própria vida, sabe por quê? Porque os pais não ensinaram os filhos a esperar, não ensinaram aos filhos a lutarem, mas por causa da ansiedade, põe tudo a perder, não só na vida dele, como na vida dos filhos. É um ditado popular, mas que cabe para pais e filhos: me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu é. O filho será a cópia dos pais, ponto final. Essa é a grande responsabilidade. Então, em segundo lugar, como eu venço a ansiedade? Eu venço a ansiedade considerando a sabedoria e o poder de Deus. Quando ficamos ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, estamos demonstrando que não confiamos na sabedoria e nem no poder de Deus. Eu estou demonstrando isso. O livro de Provérbios vai dizer: não presumas o dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Mas ele está dizendo, o proverbista está falando para você não fazer planos? Não, ele está falando para você não sofrer com o dia de amanhã. Ele não está dizendo para você não fazer planos e projetos. Deve fazer, você tem que fazer planos e projetos, você tem que ter um projeto com seus filhos, já inculcar na mente dos seus filhos: primeiro salário do seu trabalho, abra uma poupança, guarde um dinheirinho na poupança, faça um investimento. Um dia você vai querer casar, vai querer ter seu automóvel, você precisa fazer poupança, faça isso. Dê responsabilidade dele para ele dentro de casa. Eu disse para o Calil, quando você estiver trabalhando,
Tiver o seu salarinho, vai estudar à noite o ano que vem. Tiver o seu salarinho, eu vou te dar uma responsabilidade. A conta de luz é você que vai pagar. Ai, alguém vai dizer assim: nossa, ai, que isso, que pai malvado, que pai... Não, senhor, estou ensinando ele a ser responsável e ter uma responsabilidade. Ele não vai morrer com isso. Acabou. Faça isso com seu filho. Entender que ele é o cabeça. Isso. Exatamente. Ensinar no lar. Ensinar as coisas do lar. Não, nada disso. Mas precisa ensinar. Eu ensino. Vocês concordam, irmão, com isso? Não está anulando nenhum projeto, nenhum propósito, mas é preparando os filhos para a vida. Mas preparando o filho para a vida saudavelmente, falando, tratando saudável. É sentar, é falar: filho, é assim, assim. Quando as coisas estiverem difíceis, filho, as coisas estão difíceis. Esses meses está difícil, aguenta, vai aguentando aí. E Deus, Ele vai cuidando. Mas é Deus que nos leva a isso, é Deus que nos encaminha para essas coisas. Deus nos prova, irmão. Deus nos prova na bonança e na escassez. Ele nos prova. Mas quando Ele vem provar na escassez, Ele está provando aonde está o nosso coração. Ele vai provar, Ele está provando qual era a nossa motivação de alegria quando estávamos na bonança. Você tem que entender isso. Quando Ele vem provar-nos na escassez, Ele está querendo tirar a prova daquilo, da minha motivação na bonança. Então Ele vai saber qual era a motivação da minha alegria na bonança. Se era em Deus, ou é porque eu estava cercado de condições que eu mesmo produzia. Esse é o grande segredo. Aí que está. Esse é o grande segredo. Ah, é, meu Cristo? É. E tira a gente daqui, põe aqui. E aí ele vai provar qual era a nossa motivação quando nós estávamos aqui em cima. É isso que ele está mostrando. Só que ele vai mostrar isso para mim. Ele vai mostrar isso para você. Ele vai mostrar para mim e para você que as nossas motivações em relação ao reino estavam totalmente erradas. Como? É quando eu estou na escassez. Aí a coisa pega. Aí começa, né? Ai, que eu não vou para a igreja porque eu estou assim. Ai, porque eu não vou para a igreja. O que adianta ir para a igreja? Mas quando estava lá em cima, vinha para a igreja, sorridente. É lógico, estava cercado com todas as suas coisas, com tudo aquilo que era possível à sua volta. Aí então ele vem sorridente para a igreja, ele faz tudo alegre. Aí Jesus, espera, deixa eu provar esse camarada, deixa eu provar essa moça, e bota lá embaixo. Pode ficar tranquilo que não vai passar fome. Ele só vai provar. E aí, se a motivação era errada, então ele vai tratar, na escassez ele vai trabalhando. A irmã Patrícia acabou de dizer isso. Ele vai tratando, ele vai nos ensinando a vivermos dependente completamente dele. Então, em segundo lugar, como eu venço a ansiedade? Considerando a sabedoria e o poder de Deus. Eu preciso considerar que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Ele não vai deixar nada me faltar. Ele é fiel, ainda que permanecemos infiéis, Ele é fiel. Deus não vai deixar faltar nada. Você não vai passar fome, pode ficar tranquilo. Meu Cristo, mas tem outra coisa que Deus quer fazer. Tem. Ele quer quebrar o orgulho. Deus gosta de orgulhoso. Ah, como Ele gosta. Deus gosta desses camaradas orgulhosos, dessas moças orgulhosas, né? Que receber alguma coisa de alguém é uma coisa tão, como é humilhante. Deus vai aplacar o orgulhoso. É para aplacar o orgulhoso. Deus leva você a precisar de um calçado. Deus deixa você sem condição de comprar um chinelo, para ganhar um chinelo usado de alguém. Não é novo não, é usado mesmo. O orgulhoso é assim, ó. E o orgulhoso gosta de pisar nos outros, tá? Porque ele tem, aí ele critica você que não tem. Porque ele não deu. Porque ele não vive dando. Porque não sei o quê. Como pode um negócio desse? Não sei o quê. Ser cristão não significa que você é rico, tá? Ser fiel não significa que você tem dinheiro toda hora no bolso, tá bom?
E ser fiel muitas das vezes você nem sempre terá dinheiro no bolso, tudo bem? É isso, tem que aprender a ser cristão, gente. A gente tem que aprender a ser crente. Eu vou dizer, essa maldição de evangelicalismo que veio lá de fora, essa pregação de prosperidade, acabou adoecendo muito crente. E muito crente está equivocado do que seja evangelho. Aí ele vem tratar da questão da ansiedade, aí ele trata o orgulhoso. Ah, peraí. Aí ele vem, peraí que eu vou tirar todo o seu recurso. Vai, e agora? Quanto você vai correr? Aí o camarada ora, Deus não responde. Ele ora, a oração dele não passa do teto. Ele não consegue jejuar, ele não consegue consagrar, o cara não consegue fazer nada. O que eu vou fazer? Aí Deus, peraí, eu vou fazer com você. Agora você vai precisar. Aí Deus faz isso. Aplaca o orgulhoso. Aplaca. A falta de Deus, a falta de fé nesse Deus que tudo sabe, que tudo pode nos levará a termos uma vida opaca e uma vida desmotivada. A falta de fé nesse Deus poderoso vai nos levar a uma vida totalmente de estresse, de perturbação, uma vida opaca, uma vida desmotivada, uma vida de plena perturbação. Não vive. Eu vou tornar a dizer, há pessoas que entram na ansiedade por causa do seu caráter, porque são bons pagadores, fiéis, cumprem com suas responsabilidades. A ansiedade que eles entram é porque não é por orgulho não, porque eles são justos, honestos, crentes, que não gostam de ficar devendo, porque entende que a outra pessoa precisa daquele pagamento que ele está devendo. É consciência de um crente ético. Tem nada a ver com a ansiedade que destrói. A ansiedade que destrói é que põe tudo a perder, atrapalha, traz problema, não dorme, tem uma vida de preocupação, uma vida opaca, a pessoa fica em pleno nervosismo, a pessoa rancorosa, nervosa, cara amarrada, a cara de quem não comeu não gostou. Para com isso, meu irmão. Viva o dia de hoje, não presumas o dia de amanhã, mas viva hoje. Jesus está dizendo, não fique preocupado com o dia de amanhã, viva hoje. A falta de fé no Deus que tudo sabe, que tudo pode, demonstra o quanto estamos nos parecendo com os incrédulos, demonstra o quanto que nós parecemos com os incrédulos, porque o incrédulo, ele vive na base da vantagem. Ele vai fazer uma coisa, quanto que eu tiro nisso? Ele faz outra coisa, quanto que eu vou tirar nisso? Ele vai fazer outra coisa, é sempre tirando vantagem. Ele está preocupado com aqui, com o amanhã, depois da manhã. Ele faz plano, não para viver uma vida tranquila, mas para ganhar em cima disso. Então a falta de fé nos faz parecido com os incrédulos. Os incrédulos que ficam aí dando cabeçada, sabe por quê? Pisando nos outros, levando vantagem em cima dos outros para ganhar. Os incrédulos fazem isso. Os incrédulos se matam, perdem família, perdem filhos, sabe por quê? Porque quer ganhar mais. Quantos pais aí de família perderam família, sabe por quê? Porque viviam no trabalho, nunca estava bom para ele, abandonou a esposa, abandonou o filho, não tem relacionamento com os filhos, por causa da avareza, por causa da ansiedade. Quanto mais tem, mais quer. Pessoas mesquinhas. É isso, destrói a vida. Pessoas que não têm fé. Aí há crentes que andam dessa forma, se parecem com os incrédulos. Aí o incrédulo vê um crente desse todo desesperado, e aí, sabe o que mais me dói na alma, meus irmãos? É quando um crente desse vai murmurar para o incrédulo, irmão, aí me mata. Aí você quer matar eu na unha? Faz isso perto de mim. Você começar a murmurar para o incrédulo, em vez de você trazer a esperança da sua fé para o incrédulo, não, você destrói a fé do incrédulo, porque ele já não tem, né? Murmurador, é o murmurador, é o incrédulo, porque o murmurador, ele é incrédulo, ele não crê, ele não acredita, porque ele vive só na ótica carnal dele. Por que Jesus disse, presta atenção, a luz e as trevas, se os teus olhos, o que Jesus está falando dos teus olhos? Aquele que é carnal, o seu olhar é carnal, ele não consegue enxergar as coisas sobre, é isso que Jesus está dizendo,
dos olhos como treva é aquele que não consegue ver o sobrenatural de Deus. É um murmurador, está em treva, e todo o seu corpo também está em treva. Isso é forte, isso aqui que Jesus está tratando. Isso é muito forte, é muito sério. Isso aqui depende da nossa vida, da nossa tranquilidade, da nossa paz. Eu vou repetir, nós lemos Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do céu. Tudo. Ele diz que, então, é o descrente que vivem totalmente desesperado em busca de um acúmulo de bens materiais, como sem a comida e o vestuário fossem tudo na vida deles. É os incrédulos que ficam fazendo isso. Agora os cristãos são diferentes, porque eles sabem que tem um Pai Celestial que sabe das necessidades básicas de todos eles. Nós temos que ficar seguros, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos, Deus sabe daquilo que nós necessitamos, irmão. Eu não vou ser hipócrita com você e falar para você que eu já não tive dificuldade, irmão. Já cheguei, do arroz está lá no fundinho da lata. Eu já cheguei a ter dito do meu filho não ter um pão para comer. E aí eu me lembro, foi o dia que eu apresentei, depois eu explico o que é isso, tá, irmão? Foi o dia que eu apresentei a prasta para os meus filhos. O que é isso, pai? Não tem pão, o pai vai fazer prasta, mas sem comer, café da manhã vocês não ficam. O que? Tem farinha? Tem. Prasta é o seguinte, irmão, é água, farinha e sal. Foi a primeira vez que eu apresentei a minha avózinha, que dorme no Senhor, fazia para a gente. É a prasta que vocês vão comer, mas sem pão vocês não ficam. É o pão, de uma forma diferente de ser feita. E eu apresentei a prastas para eles, mas nunca passaram fome. E fiz, orem por essa prasta, porque esse é o pão que o Senhor nos preparou hoje. Acabou. Você acha que a gente não passa escassez? Tem gente que tem visão porque o pastor da igreja, que o pastor da igreja tem que andar na rua de ouro, né? Aí o pastor da igreja tem que estar com o dinheiro. Quem falou isso para você? Quem disse isso para você? Quem contou essa mentira para você? Que o pastor tem que estar com o dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro. Quem falou isso para você? Aonde você viu isso? Você pode ter visto lá na igreja daquele fulano de tal, ou na igreja daquele fulano de tal, que não é igreja, aquilo é uma empresa, aquilo é um banco, talvez lá que você viu isso, mas evangelho aqui não. Jesus disse, as aves têm os seus ninhos, os lobos têm os seus covios, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus chamou de, você viu? Vocês não vão ser ricos não. O que acontece? Entra nas casas, vai procurar abrigo nas casas. Se alguém não te receber, bate a poeira do pé e vai embora. Mas vocês vão depender das pessoas de acolher vocês. E aí? Como é que você vai viver assim na ansiedade? Em terceiro lugar, para encerrarmos, tem 5 minutos. Já dei os avisos, nós só vamos orar para terminar. Temos 6 minutos. Em terceiro lugar, como eu venço a ansiedade? Buscando o interesse de Deus primeiro. Olha comigo, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí vai um equívoco aí de muitos pregadores que pregam e até ensinam sobre isso. Aí se esquece, né? Aí pregam uma mensagem irresponsável, dizendo que Deus vai dar tudo, né? E Deus promete. Não, Deus prometeu na sua palavra. Prometeu o quê? Não, Deus prometeu que você será uma princesa, que você será um príncipe. Não, Deus prometeu que o teu celeiro vai transbordar todo dia. Aonde está escrito isso? Quais são estas coisas que Ele vai acrescentar? Opa, fala bem alto, Patrícia. Acabou. Essa, e aí deixa eu te dar para você. Aqui é a fiel pregação da prosperidade bíblica. É isso aqui. Mas fulano da igreja tal prega isso aqui? Não, porque isso não dá dinheiro. Isso aqui não dá dinheiro.
O evangelho dá dinheiro? Deixa alguém rico? Não. Ah, mas por que os outros ficam aí? Porque o deles não é evangelho, nem reino. É eles. Oi? Entendi. O reino de Deus é querer. O significado de reino de Deus é querer, é o cristão desejar que a sua obra seja feita na terra, que a justiça dele seja cumprida na terra em todos os seus aspectos. Isso é querer o reino de Deus, isso é viver o reino de Deus, isso é ser o reino de Deus aqui na terra. Buscar todas estas, e tem gente que lê errado, né? E as demais, não é demais não. Quem lê demais corrige, não, irmão, não está escrito demais. E todas estas coisas, quais coisas? Comida, bebida e veste. Mas o que eu tenho que fazer? Como que eu venço a ansiedade? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Significa dar a Deus a mais alta prioridade de nossa vida. Aí eu venço a ansiedade. Isso significa vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, e isso é viver primeiramente o reino de Deus. Aí eu venço a ansiedade, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus disse que este reino não subsiste, não é nem por comida, nem bebida, mas esse reino é a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é buscar o reino de Deus, é buscar o reino de Deus. Romanos 14, 17. Segundo, como eu venço a ansiedade? Buscando o reino de Deus, vivendo uma vida separada das coisas do mundo, ou seja, significa viver uma vida sem inquietudes e viver uma vida sem preocupações exageradas. Por quê? Ele diz, portanto, versículo 34, encerramos: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo, viu, vocês já tem problema demais para hoje, não vai pegar mais problema, deixa o dia de amanhã para amanhã. E tem gente que é expert em trazer problema do mês que vem, do outro mês, e joga tudo para hoje, aí se mata, morre do coração, tem infarto, é depressivo, é exagerado, excede nas suas preocupações. E ele diz, então é viver uma vida de inquietudes exageradas, porque a inquietação vai trazer problemas psicológicos, eu volto a dizer, porque as inquietações vai trazer problemas fisiológicos, as inquietações vai trazer problemas espirituais, vai trazer todo esse tipo de problema, todo esse tipo de problema. Eu não estou dizendo responsabilidade e compromisso, irmão, tem nada a ver uma coisa com a outra. É descansar em Deus, tendo responsabilidade e compromissos. Quando nós vivemos uma vida ansiosa e cheia de preocupações, nós estamos desatentos ao amor e à preocupação que Deus tem por nós. Estamos desorientando, desconsiderando a sabedoria e o poder de Deus em suprir todas as nossas necessidades. Estamos buscando mais os nossos interesses do que os de Deus para a nossa vida, e por esta razão descansamos em Deus e confiamos na sua santa providência. Que possamos descansar, se coloque de pé, meus irmãos, que possamos descansar então na fé depositada em nós e descansarmos na sua santa providência. Que o Senhor nos ajude. Basta o seu dia o seu próprio mal. O hoje Ele cuidou, Ele continuará cuidando, o amanhã pertence a Ele. Ore a Deus a oração do Pai Nosso, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o modelo de oração. Ore pelo dia de hoje. Amanhã eu não sei, Senhor,
mas eu estou orando pelo hoje. Curva a tua cabeça.